Olá, bem-vindos ao Giramundo. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre maturidade, que é um capital que se constrói ao longo da vida. Nós convidamos você a repensar um conceito que por muito tempo foi mal interpretado, que é a tal da maturidade, da terceira idade, da melhor idade, né? Tem vários nomes. Ela não chega com a idade, ela se constrói. E para essa conversa, recebo a Cássia Gargantini, jornalista e especialista em comunicação. Ela traz um olhar provocador e necessário sobre como nossas escolhas ao longo da vida moldam não só quem somos hoje, mas também o futuro que vamos habitar. Vamos falar sobre longevidade, carreira, comportamento e o que de fato significa chegar bem aos 60. Porque, no fim, maturidade não é tempo, é construção. Um tema com profundidade e conexão direta com o comportamento, mercado e futuro. Oi, Cássia, bem-vinda ao Giramundo. Obrigada, Lilian, pelo convite. Essa sua apresentação foi sensacional, é bem sobre isso, né? A palavra maturidade é uma palavra que as pessoas não entendem como uma construção, como um comportamento, né? Elas entendem maturidade quando você envelhece. E a questão não é envelhecer, a questão é se preparar para ter uma vida plena, longa, como eu falo sempre, né? E a gente tem hoje uma vida útil até 70 anos, uma vida... Ou mais, né? Mais 80 anos você pode viver emocionalmente com a sua família, com seus filhos. Então, a gente tem que se preparar. E a pergunta é aonde você quer estar com 60 anos? Como você quer chegar aos 60 anos? E aí vem a construção dessa maturidade. Vem o entendimento de qual é o caminho que eu tenho que trilhar pela minha saúde física, emocionalmente, na construção de relações, na socialização. Porque o que a gente vê muito hoje são pessoas que se acham maduras após os 60, tentando se reinventar, e algumas que não construíram nada. Então, hoje não tem uma aposentadoria direito, não tem saúde, não tem bons relacionamentos com filhos, não tem bons relacionamentos com parceiros, porque não pararam para pensar que esse dia ia chegar. E chega, né? A conta sempre chega, né? Chega. Quando foi que a gente confundiu maturidade com idade? E, assim, o que significa, na prática, dizer que a maturidade é uma construção, né, para o futuro ou para o presente, para quem já está vivendo essa fase, e que ela não necessariamente é uma fase da vida. Enfim, existe um momento de virada, uma virada de chave em que a gente percebe que precisa começar a construir essa maturidade, ou a gente só se dá conta quando chega lá? O que eu estou tentando fazer e criar é a escola da maturidade, porque não tem época, não tem idade para você começar a aprender sobre comportamentos positivos que vão te levar a todas as fases da sua vida ter uma vida saudável. Então, assim, eu entendo que, por conta de adolescência, juventude, a gente foi trazendo maturidade só para depois dos 60, né? E não é assim. Porque, se a gente não tiver, no decorrer da vida, um comportamento adequado, olhando para frente, a gente vai chegar comprometido. Então, não existe uma idade. Existe, sim, essa questão de você despertar para que o seu comportamento tem que ser saudável durante toda a sua vida, para você chegar lá, chegar aos 60, aos 70, aos 80, rodeado de pessoas com saúde, sem depender de ninguém, com um capital financeiro adequado, minimamente adequado para a sua sobrevivência, né? Sim. E com dignidade. Eu acho que a dignidade é a parte onde toca, que é mais difícil, né? Pois é. Porque se você não se prepara... Porque a dignidade de viver lá na frente, ela engloba várias coisas, é um pacote, né? É como você estava falando, é saúde física, saúde mental, é uma poupancinha para viver
né, não digo nem viver bem e viajar todo ano, mas pelo menos pagar as contas, Pagar né? suas contas sem ter Não que ter, pedir para um exato, filho, não para um depender. vizinho. Não, Ter ter independência, né? Independência independência. plena. Exatamente. E é muito difícil ter esse pacote completo, né, Cássia? Cada dia que passa fica mais difícil, não? Fica difícil porque as pessoas não despertam para isso antes. E, obviamente, depois de aposentado, depois dos 60 é muito mais complicado. A gente está aí lutando muito para que as empresas entendam o maduro, os 50 a mais, 60 a mais, ainda como capital produtivo. Porque a nossa experiência, ela agregada aos jovens, eu falo muito de intergeracionalidade, estou indo para dentro das empresas para falar sobre isso, que o jovem tem que aceitar a experiência do maduro e o maduro tem que aceitar Conviver, a agilidade, né, a convivência com o jovem. esse pensamento rápido, né, que eles têm. É super importante que as pessoas se mantenham ativas, Sim. mas, sobretudo, com comportamentos adequados. Eu não posso deixar... Por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa, eu tenho 60 anos, eu me aposentei, mas continuei trabalhando porque sou uma força produtiva, experiente, porque eu agrego aquela empresa. Mas aí chega uma jovem e eu não me relaciono bem com ela, porque me sinto ameaçada, me sinto comprometida, o que ela traz contraria o que eu pensei durante tantos anos. Não. Choque também. Construção. Choque geracional também, Choque né? geracional. Não é só o aceite, né? É um choque geracional. A gente está vivendo uma sociedade emocionalmente muito complicada. O maduro, depois dos 50 anos, né, a pessoa ela vem sendo ensinada que ela aposenta e aí. E nós estamos num momento que a pessoa com 50 anos é muito jovem. Nossa, total. E aí né? ela Superativa. quer fazer mais, superativa. Ela Queria quer fazer ter 50 mais, de novo. Eu também. Superativa, querendo fazer tudo. Enfim, as empresas não aceitam, entendem também que aquele momento já precisam de gente jovem com outra cabeça, não enxergando a experiência como um capital muito importante na consolidação, nas estratégias, no relacionamento com seus públicos, porque, não querendo fugir do assunto, os jovens vêm com 1000 tecnologias e inteligência artificial, Sim, mas eles não têm preparo hoje nenhum para lidar com humanização de ambientes. Exato. Não tem, cada um se fecha no seu mundinho. E não é só isso, não, Cássia. Eu até quero fazer uma parte, dar um exemplo antes que eu esqueça. Eu, por experiência própria, eu trabalhei algum tempo, não vou falar muito tempo, mas algum tempo com marketing digital, né, com empresas. E o que eu percebia, e ainda percebo que acontece hoje, a gente, óbvio que a gente tem um capital que a gente traz de experiência, de relacionamento, né, o network que a gente carrega com tanta experiência não é pequeno. Isso tem um valor. Não vou falar nem custo, é um valor, né? E muitas vezes o que acontece, que eu percebo que quando o cliente vem atrás de mim desesperado, é porque ele contratou uma mão de obra barata, né? Porque, num primeiro momento, acha o valor da gente um pouco alto. Ele vem atrás da gente para consertar, né? Para a gente consertar, né, buracos que foram feitos. E eu te dou um exemplo de pessoas, de jovens que estão fazendo marketing digital, ótimo, eu acho lindo, é uma porta de entrada para crescer, mas precisa prestar atenção no que faz, porque, principalmente em rede social, com post, mailing, enfim, com erro de português. Daqueles que você bate o olho e fala, nossa, não sigo mais, porque não dá nem para seguir. E tem mais, né, Então, Lília? Também tem o fato de que não existe uma visão holística e ampla sobre tudo o que está se fazendo. Porque não tem experiência de vida. Por isso, né? que eu digo que a grande sacada das próximas gerações é trabalhar essas conexões. É o jovem aprender com o maduro e o maduro aprender com o jovem. Porque a gente também encontra muitas pessoas resistentes. A gente está sempre aprendendo, né? E quando eu assisto um podcast que sempre pergunta, quando você começa a envelhecer? Você começa a envelhecer quando você deixa de aprender. Quando você acha que você sabe tudo, você começa a envelhecer. Que aí o envelhecimento é diferente de maturidade. Sim, né? sim. Envelhecer, eu conheço pessoas que têm bastante idade, com 80 anos, que são jovens demais.
E eu conheço jovens de 35 anos que são velhos demais. Isso é muito de comportamento e consciência. Sim. Então, assim, o que a Escola da Maturidade traz? Traz alguns cursos que falam muito sobre a comunicação, que é o meu forte. A comunicação, ela interfere demais no dia a dia das pessoas, no crescimento emocional das pessoas. Eu falo uma coisa, você entende outra, a gente sabe, a gente é jornalista, né? Tem o emissor, o receptor, mas tem o meio, né? Tem o ruído no o meio. ruído no meio. Então, isso aí atrapalha muito, começa a criar alguns comportamentos errados. Aí, ao invés de você evoluir como pessoa e levar aquilo como aprendizado, você leva como uma crítica, você pega para você, aquele comportamento já se mistura com outras coisas e você começa a não amadurecer. Você fica presa a uma atitude. Então, assim, primeira coisa, vamos aprender a nos comunicar. Então, se eu sou jovem, estou me comunicando com uma pessoa mais madura, eu tenho que ter minimamente a paciência de ouvir. O maduro também. Sim. Né? Ouvir é mais importante ainda do que falar. Sim. Né? Aquela coisa de ouvir, de aprender, de entender. Não é? Tem muita gente que vira e fala assim, eu não tenho nada que aprender com esse moleque. Ou, tipo, eu não tenho nada que aprender com essa velha, com esse velho. Isso é um desrespeito à sociedade, ao ser humano. Sim, né? sim. Moleque é desrespeito, velho é desrespeito, categorizar pessoas é desrespeito. E aí a gente vai construindo maturidade à medida que a gente sabe socializar, lidar com outras pessoas, gastar menos do que ganha, fazer exercícios, se alimentar bem. Com este olhar, você já está maduro para construir uma história. Se você for simplesmente levando a sua vida, eu estou com Como 35, se não eu houvesse posso amanhã, fazer né? tudo. Eu estou com 45, eu posso fazer tudo. Eu estou chegando perto dos 50, agora eu tenho que fazer tudo. Agora eu separo, eu caso com outro, eu saio com 10. Gente, isso não é construção. Isso é, no mínimo, uma irresponsabilidade com você mesmo. Né? A maturidade, ela envolve muito o emocional. Você refletir. Quando a gente é jovem, na minha época de faculdade, me perguntavam muito, onde você quer estar daqui 5 anos? Para a gente fazer projetos de futuro. Hoje, eu entendo que a gente tem que fazer um projeto de futuro mais longe. Aonde eu quero estar com 60 anos? Eu quero estar no papel de útil para alguém dentro de casa e desconsiderando tudo que eu gosto, ou eu quero estar feliz, plena, ainda realizando, treinando, tendo meu dinheirinho para comprar meus creminhos, tendo meu dinheirinho, os homens, para ir jogar o seu baralhinho, ou para estar trabalhando, para estar ensinando outras pessoas o que aprendeu. O que eu quero para mim? Ou mesmo não fazer nada. Faz parte também, né? Tipo, vou me aposentar, comprar uma casinha na praia e ficar lá de chapéu pescando no final da tarde. Mas é uma isso opção. É construção e está construção. tudo bem se essa for a sua escolha. O que você não pode é chegar aos 59 sem nada programado e falar, eu quero uma casa no campo. E daí não ter nem tempo de fazer... Aonde você vai puxar essa corda? Da onde você vai puxar tudo isso? Não tem uma história construída. Né? Então, eu não sei, eu enxergo isso hoje porque, ao fazer 60 anos, eu realmente olhei para trás e vi que, mesmo sem eu ter nenhuma escola de maturidade, pelo meu jeito de ser, eu fui construindo a minha vida. Fui construindo com os meus filhos, fui construindo com os meus parceiros, fui casada 2 vezes, 2 casamentos maravilhosos. Tudo o que aconteceu eu levo como aprendizado. Então, eu entendo que o momento que eu cheguei hoje, eu posso estar falando com outras pessoas onde eu acertei, onde eu errei. Mas, no frigir dos ovos, eu tenho hoje a vida que eu queria ter aos 60. Olha que... Então, valeu a muito pena? legal. Valeu Você a chegou pena. com um capital, né? Eu cheguei com a sua poupança, né? A minha poupança emocional, a minha poupança financeira, a minha poupança social, né? Bons relacionamentos, aqueles que valem a pena. Porque tem uma coisa, você falou da poupança social, né? Tem uma coisa assim, a gente vai ficando mais velha, eu também já passei dos 60, né? Tenho 60 e muitos. E vai dando preguiça. A primeira preguiça que vem é a social, né? É a social. Tem a preguiça da academia também, essa é uma luta diária, né? Mas vem a preguiça social, porque a gente já não...
Eu não sei você, mas eu acho que é meio que se repete com todo mundo nessa fase, né? Tanto homem quanto mulher. Eu não tenho mais vontade de, Sorrir e acenar. sabe, para quem eu não gosto, para quem não me faz bem. Ou, sabe, ou, assim, por alguma razão, eu não queria estar ali, não é um ambiente que me atrai. Não sou obrigada, né? Aquela coisa, eu não sou obrigada a nada, né? Então, Essa é a melhor maravilha da maturidade, você não ser obrigada a nada. Mas tem uma mas diferença. é perigoso, não é? Então, Você tem uma diferença entre você selecionar os ambientes e as pessoas com quem você quer conviver, porque a gente é fruto das 5 pessoas que nos rodeiam, a gente é fruto de ambiência, então a gente tem que selecionar, sim, as pessoas que estão nos rodeando. Tem uma diferença entre essa seleção e o fato de você não querer sair de casa para nada. Às vezes, a gente tem que se obrigar, sim, a sentar em grupos diferentes e ouvir. É sobre o ouvir. Entendi. E ouvir outras pessoas falando, até para poder saber o que aquilo agrega, o que está acontecendo. Se você que é a chata da história, às vezes é a gente que é a chata, né? E não é, às vezes, o fato de ficar em casa é muito confortável. Então, assim, as brincadeiras. O que eu quero depois dos 60? Eu quero sair, ter uma cadeira para sentar. Se a praia estiver muito cheia, eu não quero ir. Se a pessoa começar a falar sobre política ou coisa que eu não gosto, eu quero ir embora. Só que se eu me fechar nisso, eu não vou sair de dentro da minha casa. Porque o que é a nossa casa? É o nosso conforto, é a nossa zona de conforto, é o nosso lar. É onde a gente pode estar como a gente está, como a gente quer. Entendi. Descabelada, descalça, de pantufa, do jeito que quer. Sim. Só que aí sim é muito perigoso. Porque você deixa... A socialização ela é necessária para o ser humano. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Não nasceu. Então, a gente... Mesmo aquelas que não têm um parceiro ou que não têm filhos, que são absolutamente sozinhas, que, no decorrer da vida, construíram essa vida única, e elas têm que estar na rua socializando. Porque, senão, elas perdem essa habilidade humana de falar, ouvir, aprender. Sabe? Se enxergar no outro. Você sabe que, muitas vezes, o que incomoda no outro é o que a gente tem de pior na gente. Claro que tem pessoas que são... Sim, não dá vontade de conviver. Tem pessoas que ainda hoje usam fofoca, usam maledicências para estar sentada entre grupos. Eu também não me permito mais. Eu quero estar em grupos saudáveis, de mulheres, de homens, de casais, que estão rindo, que façam uma troca, né? Eu acho que o socializar bem é ter uma troca, ter uma troca produtiva. Dar e receber, né? Eu levei 15 mulheres para um spa, faz 15 dias. E teria tudo para dar errado, porque elas não se conheciam. Mas a minha proposta foi de que ninguém falasse sobre nenhuma dor de ninguém. Que a gente aproveitasse aqueles dias do spa, fiz uma dinâmica leve, dançamos, caminhamos. Elas fazem parte hoje de um grupo de WhatsApp encantadas para a próxima. Porque aquilo trouxe leveza. E te garanto, metade delas é antissocial. Eu acredito muito, porque às vezes aquela preguiça também, né? Você se obriga a ir num evento. Aquela coisa que eu insisto, que você consegue fazer. Então, porque tem uma pessoa intermediando, né? Porque às vezes sozinha ela não conseguiria, mas ali estão tendo... E por que eu fiz num spa? Porque muitas mulheres 50 a mais nunca foram para um spa. E também não têm vontade, não conseguem ir sozinhas. Que eu estou separada há 4 anos. E eu aprendi, do meu segundo marido, eu aprendi nesses 4 anos a fazer muitas coisas sozinha. Eu vou ao cinema sozinha, eu vou para São Paulo sozinha e volto, eu vou ao shopping passear sozinha. Por quê? Porque eu gosto de estar comigo. Tem gente que não consegue. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, eu me recuso a ir no cinema sozinha. Eu falei, mas por que? É maravilhoso. Pega aquela poltrona enorme, você senta mais, você paga metade. É tudo de bom. Pega seu pacote de pipoca, assiste seu filme. Depois conversa pela internet com um conto o que achou do filme. Mas eu estou ali, eu estou vendo pessoas, eu estou no movimento. Né? Eu estou aberta a possibilidades. Eu não estou fechada em casa 24 horas. Eu acho que isso é uma boa dica para quem está chegando aos seus 50, aos 60 e passando dos 60.
a gente tem que, sim, se obrigar a fazer exercício, musculação, principalmente, para garantir a nossa dignidade física. A gente tem, sim, que poupar, no mínimo, 10% do que a gente ganha, para ter uma poupancinha no futuro. A gente tem, sim, que ter amigos. As mulheres, hoje está provado em várias pesquisas científicas, que todas as mulheres que têm grupos de amigas, elas são mais felizes, que elas têm trocas, né? Sim. Isso tudo é saber amadurecer. Isso tudo é saber seguir, porque a gente só tem uma certeza que uma hora a gente vai embora. Vamos chegar lá com alegria, né, de estarmos vivos. Tem uma outra coisa também que eu falo muito, Lilian. Eu não sou uma religiosa fervoraz, mas eu sou uma mulher de todas as religiões. Eu leio muito, eu conheço muito. Isso sempre me amparou. Sempre que eu tive em dúvida se aquela perda era ruim ou se era um aprendizado para mim, eu fui procurar uma explicação em várias religiões, em várias leituras que eu fiz, filosofia. E isso me permitiu nunca me sentir sozinha. Sabe aquela coisa assim, não, para lá, eu vou ler sobre isso porque eu sei que isso me abastece. Eu vou escrever sobre essa dor porque eu sei que eu me liberto dela, sim. Tem alguns exercícios, eu tenho uma mentoria, né, para mulheres de mais de 50 anos. Isso são alguns dos exercícios que eu passo para que a pessoa possa se livrar do peso de uma dor, aquela dor dilacerante, de perda de alguém, de momentos difíceis na vida. Enfim, a pessoa tem que deixar isso para trás. Se ela carregar, ela vai acontecer o que está acontecendo hoje. Você tem noção de quantas casas de repouso estão abrindo em Campinas semanalmente? Nossa. Dezenas. Eu sei porque eu tenho a minha mãe em uma delas. E se eu quiser trocar minha mãe todos os dias, eu vou trocar, porque tem casas de repouso em todas as esquinas, com pelo menos 40 idosos, porque aí eu falo idosos, porque são 80 a mais. Pessoas que não conseguem conviver com suas famílias. Pessoas que têm dificuldades físicas muito graves, então não têm como ficar em casa com os filhos. E pessoas que estão absolutamente esperando a morte. Porque eu não digo que é uma casa de repouso para a pessoa viver, porque elas não se propõem a isso também. Virou um grande comércio. Então, a gente está nesse momento. Tá? Se a gente não mudar essa sociedade, como é que a gente vai viver? O Brasil ainda é um país que ele não acredita e ele não valoriza, ele não tem políticas públicas suficientes para os idosos. E a gente está... O país está envelhecendo, né? Muito. As pesquisas mostram. Daqui 10 anos a gente vai ter muito mais... Eu não sei as estatísticas, né? Eu tenho números, que eu não trouxe, mas eu tenho muito mais pessoas de mais de 50 do que recém-nascidos. Sim, e inclusive existe uma estimativa de que o INSS vai quebrar, porque ele paga e não está entrando. Não está entrando, porque ao mesmo tempo está mudando uma mentalidade também desse jovem, né, que está vindo aí. Ele virou MEI, ele não contribui, até MEI contribui, mas assim, às vezes ele faz só trabalhos esporádicos para viver aquele dia, que é o mais preocupante da nova geração. Eles vivem o dia. Vamos viver o dia de hoje. Amanhã eu vejo. Eu vou sair dessa empresa porque eu não estou gostando. Eu vou para outra. Eles não têm essa visão de construção. De construção, né? De uma vida. É porque uma coisa é assim, o jovem, eu já fui jovem, né? Você também. Jornalistas, a gente também foi sonhador. Jovem, ele já está de cabelo branco. Mas a gente acha que não vai chegar, que os 50 não chega. E quando os 50 chega, os 60, os 70... É muito rápido. É muito assim, rápido. Né? Muito, rapidão. Aí tem que... eu falo sempre 50, porque eu acho que é um marco de maturidade. Sim. Eu acho que para todo mundo, né? Todo mundo. É praticamente, se der tudo certo, é a metade da vida. Se der tudo certo, você chega lá no 100, mas... Dali para frente, se você não tiver uma boa relação social com seus filhos, com sua família,
se você não construir, se você não perdoar, se você não enxergar as coisas com um pouco mais de leveza e menos traumas, você vai envelhecer. E essas casas de repouso que estão sendo construídas Nossa, hoje vão se meu Deus perpetuar. do céu. É. Entendeu? Eu brinco com as minhas amigas, vamos construir uma vila, para a gente ter uma casinha do lado existe, da né? De outra, vez em modelos quando americanos. Não é tão bacana, eu também acho válido, eu acho Não super é? válido. Até para a gente não virar uma mala sem alça para os filhos. Fica ali, todo mundo, né, bate na porta da outra, se ajuda, né, e pronto. E mesmo que tiver aquelas briguinhas chatas do dia a dia, vai dormir no dia seguinte, está rindo. Tá? Não, amiga é assim, a gente amiga que é amiga, eu tenho uma super amiga que é assim, a gente pode se matar, brigar o dia inteiro, briga, mas no fim dá risada, entendeu? E mas as amigas de verdade são né? assim. Elas são assim. Né? Aliás, eu também aprendi durante essa história de maturidade que a gente tem, sim, as melhores amigas, mas a gente também pode ter a amiga da igreja, a amiga da balada, a amiga do café, a amiga... Porque cada uma tem um perfil, Cada uma né? tem um perfil, amiga da academia, isso, amiga do cinema. Você pode ter. Amiga para chorar, tem amiga para dar risada, tem a amiga da quinta B, né? Que é super necessário. Aquelas assim que a gente vê os memes incríveis, né? De mulheres brincando. Enfim, esse é o processo que eu estou levando a vários lugares para dar voz. Estou escrevendo artigos, estou participando de muitos encontros e palestras. Estou agora num projeto de criar a plataforma de maturidade, onde vão ter esses cursos, a mentoria, vão ter profissionais maduros também para auxiliar os maduros e para auxiliar os jovens a olhar para isso. É um processo que está em construção. Estou tentando aí um contato e chegar em algumas prefeituras para levar isso também para uma população que não tem como pagar, mas que também está amadurecendo. Que também está chegando lá, lógico. E né? em condições, às vezes, muito mais difíceis do que a gente imagina. E eu foquei em mulheres, Lília. Eu foquei em mulheres porque eu entendo que é como eu posso me comunicar de uma maneira melhor, porque eu tenho a minha história de vida para falar. Inclusive, essa semana no meu Instagram eu estou gravando o diário de uma mãe cinquentinha. Então, estou falando do nascimento dos meus filhos, mostrando para algumas mulheres como foi. E, sobretudo, que eu parei a minha carreira com o nascimento dos meus filhos. Eu fiquei vários anos trabalhando com outras coisas, porque o jornalismo eu não conseguia conciliar. E que tudo bem, que quando eles já estavam maiorzinhos e eu voltei para o jornalismo, eu consegui voltar para a minha essência. Então, assim, não tem problema nenhum se durante essa construção você tiver que desacelerar um pouquinho para depois ir com tudo, com o objetivo de formar pessoas íntegras, idôneas. Sim. Então, tem essa coisa, né, da mulher no caminho passar por vários gaps aí, de ter que parar e se sentir culpada e não consegue fazer nenhuma coisa nem outra direito, e aí não lembra dela, aí a saúde prejudica, aí o cabelo cai. Aí... E vamos combinar que é um despropósito total no mundo, né, corporativo a mulher ter esse ônus, né, da maternidade. É imperdoável, né? Porque tem mulher que tem que abrir mão da carreira simplesmente porque a empresa não absorve. E quantas empresas que não contratam, que ainda não contratam mulheres? Não contrata em fase fértil. Imagina, é casada? Sou. Tem filho? Não. Está cortada, porque vai ter, né? Vai querer ter filho, está casada, né? Normalmente quer, né? Não é todo mundo, óbvio, mas... Vira um bom motivo para escolher um homem. Eu mesmo perdi várias oportunidades para homens. E outra coisa, eu vou falar para você também que muito tem se falado sobre o etarismo nas empresas, né? Que as empresas estão mais abertas a... Eu não vejo, eu não conheço nenhuma. Às vezes a gente tem a impressão que é conversa para se parecer... saudável, aquele marketing né, social. No site, para dizer que cumpre, né, as regrinhas, mas eu não vejo. Eu tô propondo muitas palestras para as empresas, para enxergarem, não só para a área produtiva interagir, como também para a área de administração e gestão entender o que é essa intergeracionalidade, essa necessidade de valorizar o maduro.
Entendeu? Porque, aliás, até é uma boa pauta, inclusive, até para a minha coluna no jornal, começar a apontar as mulheres que estão fazendo, as mulheres maduras que estão em cargo de liderança, né? E são poucas, Que mas são tem. poucas e quase a gente não vê. Eu vou ter que pegar com pinça, mas a gente você me ajuda a indicar algumas. Você sabe que nos meus encontros eu falo muito para as mulheres que isso é muito culpa nossa também, tá? Por quê? Ao contrário do homem, as mulheres sempre quiseram competir. Elas nunca se deram as mãos para crescer juntas. Isso tem esse aspecto também, muito. E aí a gente hoje está tendo o reflexo disso. Sim. Nós temos, sim, grandes executivas que estão levando grupos de mulheres incríveis, como a Luísa, que do Magazine Luiza, que tem o Grupo Mulheres do Brasil. Ela leva milhares de mulheres para tudo e realmente trabalhando sempre numa participação de todas. Mas você percebe que até dentro desses grupos que são geridos por mulheres tem uma competição, uma guerra de ego muito grande. E outro dia eu falei e repito aqui, se as mulheres se unissem para crescer juntas, nós seríamos uma força imparável. Porque assim, a gente já traz muita força de vida, de luta, de se superar. A gente já traz essa força de mãe profissional, mulher, tudo. Você sabe se que a gente fosse unidas. A mulher é a força do mundo. Sabe, podem falar o que quiser. O homem tem a força física e basta, e só. Porque a mulher é a força que move o mundo. Se você pegar nas estatísticas, também, que eu não tenho nenhuma aqui agora, mas o número de mulheres, de mães, mulher solo, que é a provedora da família no Brasil, nossa, pega dados do IBGE, é enorme. Milhares. Em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais. É muito grande. Então, assim, e outra coisa, há estudos que indicam que muito antigamente, mas assim, bem antigamente, a mulher é que mandava. Né? A mulher é que era a força, a mulher que mandava e o homem fazia o papel secundário. E aí, de repente, houve uma revolução masculina e eles calaram a mulher, né? E colocaram a mulher dentro de casa. Foi mais fácil para a Igreja Católica, foi mais fácil para então, todo mundo. Todas as instituições, né, gostaram muito da ideia, aderiram à ideia, né, e reforçaram. E hoje a gente tem esse modelo de patriarcado que todo mundo combate e tudo mais. Não sou contra a família, gente. Eu acho que está tudo certinho. O pai de família, mãe de família, mãe e mãe, pai e pai, está tudo certo, né? Mas eu acho ainda que a mulher ainda tem um trabalho muito grande pela frente ainda, né, Cássia? A gente precisa discutir muito. Eu faço parte de um grupo de psicanalistas. Toda segunda-feira à noite, a gente discute alguns assuntos. E o assunto dessa semana foi o masculino e o feminino. Qual era o papel masculino e qual era o papel feminino. Isso é importante para a maturidade também, para o entendimento da maturidade. E aí a gente estava discutindo sobre isso, né? Que nós não somos o sexo frágil, nós somos fisicamente mais frágeis. É diferente de ser um sexo frágil. Isso se confundiu. Então, a partir do momento que o homem entende que a mulher tem força, mas que fisicamente ela é mais fraca do que ele obrigatoriamente, no papel de homem, ele tem que ser um cuidador. E é isso que todas as mulheres esperam. E tudo se misturou de um jeito que o homem ele perdeu o papel dele, ele saiu fora do papel dele. Tipo, você não consegue, você não pode, você não estudou, você não fez, você não paga a conta, então se vira, carrega esse botijão, vai buscar seu filho de madrugada. E aí é muito importante as pessoas entenderem seus papéis. O papel do homem e da mulher nunca vai mudar. Sabe? São os comportamentos e os entendimentos que estão errados na sociedade. Sim. Mas eu vejo, assim, pelo menos assim, no meu entorno, que isso aí está mudando muito. Eu vejo entre assim, amigos e sobrinhos, né, parentes que têm
que estão casados e têm uma realidade completamente diferente da minha, onde o pai é pai e mãe também, e a mãe é mãe e pai também. Tem Né? tido novos modelos Não tem de família. problema, né? Mas tem e tem muito jovens casal que a mulher é o homem da casa. tá E invertendo tudo muito, certo, tá tudo bem. não tem, não desmerece nada, Na né? verdade, não é que a mulher é o homem da casa. A mulher está provendo financeiramente. Mas o homem da casa, mesmo lavando louça, ele tem que ser o homem da casa. Sim. Ele tem que ser a força protetora. Claro, claro. É aí que as discussões têm que acontecer para que haja esse entendimento. A mulher pode prover financeiramente a casa, não tem problema nenhum, isso é escolha de cada um. Eu acho que essa questão de que o homem é a segurança financeira, não, isso também já caiu por terra. Mas também na hora de colocar o lixo para fora, que é um saco pesado, é o homem que vai fazer, não é a mulher, Ele não né? tem que perder a função Exato. dele de proteção, daquela mulher, daquela família. Sabe? Porque eu acho que até assim, se a gente estudar bem o que significa, não estudar, eu digo filosoficamente, etimologicamente, mas provedor também quer dizer isso, né? Também provedor emocional, de segurança. Exato, né? De ambiência proteção, né? Provedor adequada, é proteção, sabe? Um abraço apertado, Mas né? isso existe no reino pega animal. O filho, pega, exatamente. Por que, né? que não existe entre os homens? Então, um leão, ele vai proteger. Tá certo que a leoa é brava. A leoa é brava pra caramba. A gente vê aí algumas coisas. A leoa ataca quando eu vou mexer nos filhotes. Mas é o leão que está tomando conta daquele grupo todo e não deixa ninguém chegar perto dela. Por que o homem e a mulher perderam essa noção? Então, assim, e tudo eu entendo que é falta de comunicação. Mas você não acha que um pouco foi por conta dessa luta pela igualdade? Esse feminismo... Feminismo exacerbado, toda coisa que... Tudo que é demais, né? Atrapalha. Não dá certo. Atrapalha. Porque se eu viro para você e falo assim, olha, eu não gosto do jeito que você me trata, eu não quero que você faça isso, quem manda na minha vida sou eu, o que você faz? Tá bom. Segue. Agora, se eu viro para você, por isso que eu te falo que é uma questão de entendimento e comunicação. Olha, eu preciso sair para trabalhar, eu admiro, gostaria muito da sua colaboração nisso, vamos crescer juntos. Então, você fica em casa, eu vou trabalhar porque está mais fácil para mim, mas, assim, eu quero que você mantenha esse ambiente, a nossa família em segurança. Sim. É diferente. E, tipo, eu não quero transar hoje, porque eu não quero, porque eu tenho nojo, porque eu tenho não sei o quê. Quantos casais que a gente vê... Sabe, hoje ainda a gente tem muitos terapeutas trabalhando relacionamentos de casais, porque existe muito esse radicalismo da mulher. Olha, quem manda sou eu, quem sustenta a casa sou eu, quem pôs os filhos aqui fui eu. Acho tudo errado, né? Aí o que acontece com o homem? Ele perde totalmente o papel dele naquela situação. Aí sim, né? Nesse caso, aí ele se transforma o bobão da história para ela. E às vezes para ele também. E aí começa o desnivelamento. E aí a gente vê alguns casais envelhecendo tão bem, Lília. Pois não, são poucos, mas a gente vê. Eu me coloco nisso, porque eu tenho 43 anos de casado. Olha que beleza, olha que delícia. É uma delícia. Meu marido é minha alma gêmea, com certeza. A gente se dá super... Briga, porque a gente é italiano. Né? Qual italiano que não fala alto, grita? A minha filha, a minha caçula, ela confessou... assim, quando ficou adulta, que quando ela era pequena, ela achava que a gente brigava, de tanto que a gente falava. E eu tenho essa mania, eu falo, eu grito, eu xingo. Os vizinhos acham que eu mato todo mundo um dia em casa. Não é o que pega. Mas é a maneira de lidar. A gente se dá bem assim. Mas eu acho que foi tudo assim tão... Eu não sei se... A gente casou por amor, a gente foi construindo junto. Eu era muito nova. Eu casei com 22 anos. E eu também. É uma menina, né? Hoje se vê uma menina. Uma menina com 22 anos. Meu primeiro filho, eu tinha 25 quando ele nasceu. Ainda era uma menina. Mas a gente foi construindo de tal forma que nunca foi necessário ele falar... agora você fica em casa ou agora você vai trabalhar. E ele nunca me reprimiu em nada. Se eu falasse, eu vou ali, vai.
Ah, eu vou aqui? Vá. Sabe? Ele, mesmo com filho pequeno, tivemos experiência de morar fora, em outro estado, e voltar. E tivemos várias experiências e sempre tudo deu certo e a gente nunca precisou conversar. Nunca foi falado. A gente sempre se entendeu. Por quê? Eu nunca Você passei sabia do o limite limite. dele, ele Exatamente. sabia Eu o nunca seu. passei, ultrapassei o limite dele, Sem nem ele o vocês meu. perceberam, É. vocês tiveram a maturidade de fazer dar certo. Porque É. tem uma outra questão também que as pessoas confundem durante a vida e chegam na maturidade sem entender. O amor não é uma coisa que cai do céu. O É, e amor o é uma amor não é coisa só que paixão, se constrói não é só no dia a paixão, né, dia. também. Tem que querer. Você quis ficar com ele, ele quis ficar com você, É uma sobretudo. escolha, né? É. Sabe? E esse amor transbordou. Porque a gente estuda e ouve falar sobre isso. Enquanto você tem um amor que você guarda para você, o outro guarda para ele, vira briga de ego, não vai transbordar. Não vai virar uma coisa só. Né? E faz parte também da maturidade lidar com isso. Eu sei amar para querer um amor. O que eu estou Exato. fazendo para isso dar certo? Eu Exato. quero que essa relação dê certo? Não quero. Porque é muito fácil depois falar assim, o fulano fez isso, a Beltrana fez aquilo. Tal. Sempre tem um culpado. Sempre tem um culpado. E assim, problema todo mundo tem, todo mundo vai passar. E o que eu percebo hoje é que talvez as pessoas. Eu vejo muito casamento curtinho, né? A pessoa casa, daqui a um ano já descasou. E fala, credo, não deu nem tempo, né? Nem comeu 1 quilo de sal. Mas E a marca que isso deixa? assim, então, e assim, eles acham que, eu tô apaixonado, vou casar, não era bem isso, então vou largar. Não é assim, a vida não é feita dessa forma, né? Às vezes a gente Você tem que sozinha, tem dias que a gente se gosta, tem dias que a gente não se gosta. Exatamente. Tem dias que eu me olho no espelho e falo, nossa, como eu estou bem hoje. Tem dias que eu olho e falo, nossa, tá uma droga hoje. Se eu comigo sou assim, imagina eu com o outro. Exatamente, E ninguém é obrigado também a estar sorrindo todo dia, não é assim. Não, Uai, não funciona né? assim Tem dia nunca, que para nada. As coisas não são assim tão Você fáceis, vê mas quantos tem que assuntos, insistir, né? tem que insistir. Quantos Nossa, assuntos é muita coisa. estão A gente nessa não vai construção conseguir, de e a gente não vai maturidade? conseguir falar sobre tudo, Não. porque eu estou na pergunta 3, gente. Tem 15 e já está em 40 minutos, lógico que vai faltar, né? Cássia, me fala uma coisa. Dá para recuperar o tempo perdido quando o assunto é maturidade? Você se vê, de repente, você. Lógico que é uma construção, né? A maturidade não chega de repente, e só a idade, né? Os 50 chega e marca mesmo a vida. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético de uma pessoa que chegou nos 50 e percebeu que ela não fez nada disso. Dá para recuperar o tempo perdido? Dá. Biologicamente, você procurando. Hoje a medicina está super avançada, então você consegue, com alguns tratamentos, você consegue recuperar muita coisa. Hoje você recupera dente, pele, ossos, qualquer coisa. Sobre comportamento, você consegue sim, basta querer você mudar. Se você olhou para trás e falou, puxa, quanta coisa errada eu fiz, por isso que eu estou aqui. Espera lá, se você enxergar aonde você errou, você tem sim suporte hoje de mentores, de psicanalista, de uma série de profissionais de saúde para recuperar e construir diferente dali para frente. Tem. Ser Tem, outra porque pessoa. Eu já vi muitas pessoas. Você acha que consegue? A Eu pessoa acho que consegue a essência da pessoa não muda, mas o comportamento muda. O comportamento muda a partir. Eu mudei. Eu tinha um comportamento muito mais impetuoso. Eu tinha um comportamento muito mais de guerra sempre, de proteção, de aquela coisa, né? Não teve a proteção do homem, então virou a guerreira com a faca na mão. Eu mudei, eu comecei a observar o quanto que isso me maltratava. Hoje eu consigo defender os meus, o que eu gosto e o que eu quero de uma outra maneira. Então, é assim, é querer, é enxergar, Lília, porque assim tem gente que vira e fala assim, deu tudo errado para mim porque eu tive o dedo podre. Não, você não teve o dedo podre. Você veio carregando algumas coisas, não se livrou delas, não evoluiu, não tratou, não curou aquilo, repetiu padrões que você pode sim determinar. A partir de agora eu não quero mais isso, eu quero agir diferente.
Então, você consegue, sim, a partir dos 50 anos, recuperar muito tempo perdido. Só que vai exigir muito mais de você, porque você tem muito menos tempo dali para frente. E Aham. exige você se perdoar, exige você se enxergar, exige você se refazer. Até financeiramente, eu conheço tantas pessoas que se Então, recuperaram depois dos 50. tem muito exemplo de gente que quebra e volta, e quebra de novo e volta de novo, mas eu ia te fazer uma pergunta que era bem isso, né? A gente se refazer psicologicamente, espiritualmente, mente, fisicamente, taramente, a gente consegue. Basta Consegue. querer. Basta Agora, querer. tem um fator muito importante que é o financeiro. Se a pessoa também chega nos 50 e também não conseguiu construir, não porque não quisesse ou porque talvez não tivesse tido oportunidade, como é que faz? Aí chega nos 50 quebrado, sem dinheiro e sem opção de mercado também, né? Aí a gente tem hoje, Lilian, tem até alguns parceiros, tá? Analistas financeiros que podem te ajudar. Você tem terapeutas. Às vezes, se você chegou aos 50 sem conseguir guardar nada, você teve comportamentos inadequados com relação a dinheiro. E esses comportamentos têm que ser Sempre, revistos. sempre. Nem Porque sempre, às vezes a né? pessoa pode não ganha o suficiente para se manter, para pagar as contas. Mas gasta mais do que ganha. Então, teve um comportamento. Algo aconteceu. Algo aconteceu. Sempre tem Sempre esse tem. quesito. Sempre tem. Tá. Né? Aquela coisa da pessoa que fala, eu só dei azar. Não, não é assim a vida. A vida dá muitas oportunidades. Tem pessoas, e a gente sabe disso até por psicólogos, que elas têm uma relação muito complicada com o dinheiro. O dinheiro não para na mão porque a pessoa não se permite, por vários outros motivos. Então, quanto antes você começar a trabalhar e curar essa sua relação com o dinheiro, melhor vai ser para você estar bem. Aí a pessoa vai dizer, mas eu não fiz faculdade, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, viu? Hoje em dia, o Brasil é um país de milhares de oportunidades. Milhares de oportunidades de faça você mesmo, faça para vender, faça entrega, faça Uber, faça qualquer coisa. Tá? Existe, sim, pessoas, em função de toda a deficiência que a gente tem cultural no Brasil, que não têm oportunidades, têm um pouco mais de dificuldade. Mas tudo você consegue trabalhar a partir do seu tratamento, da sua relação com o dinheiro. Tem pessoas que já ganharam muito e gastaram tudo. Tem pessoas que são extremamente avarentas e perdem tudo também. É o olhar para o dinheiro. Tem pessoas que não quiseram, não estudaram, não aproveitaram oportunidades. Tudo isso é relação problemática com o dinheiro. Eu não sou digno de receber. No fundo, sempre pode ter alguma coisa que você precisa retrabalhar o seu comportamento para ter outro olhar. Eu entendo assim, tá? Eu te falo um pouco da minha história de vida. Quando eu me separei do pai dos meus filhos, eu trabalhava com ele, eu era gerente de vendas, diretora de vendas da empresa dele. Eu tinha abandonado a minha carreira e, na separação, eu perdi o marido, o emprego, e também ele me retalhou de todas as formas para que aquilo não acontecesse. Então, eu passei muitos anos tendo que me reinventar para poder sustentar os meus filhos. E aí eu fui para a escola deles oferecer trabalho. Aí eu fui... qualquer coisa que aparecesse, eu fazia. Isso, tem... Para dar para eles... Não é todo mundo, né, que tem essa Não é, disposição, você né? olha a sua perda e você fala assim, agora acabou, e se acomoda achando que vai cair do céu. Não vai cair. Não vai mesmo, né? Mas Você tem que ir oportunidade atrás. de trabalho, eu entendo que tem E você pra sabe todos. que é um movimento, né, também, né? Eu tenho participado também de um grupo de mulheres, né? Tá no comecinho, a gente se reúne também para falar de espiritualidade, do profissional, faz um bem danado, Quero né? participar, já quero entrar. Fique convidada. E assim, o que eu percebi, menina, foi uma coisa, eu até arrepio quando eu falo. Eu também não sou assim, eu sou católica, apostólica, romana, mas assim, não sou praticante. Então, eu não sou nada, né? Eu sou espiritualista. Eu acredito em Deus e respeito todo mundo. Eu também. acho que isso é o principal, né? E não cometo nenhum daqueles delitos, né, dos 10 mandamentos também. Então, mas o que acontece? Parece que quando você... Então, é uma coisa meio espiritual mesmo, porque parece que quando você se abre para o universo,
quando você manda uma mensagem, ele responde. Ele responde, gente, é uma coisa impressionante. E eu tenho assim, eu tenho até, eu vou chamar, né, eu tenho um testemunho para dar para o grupo, né, que foi assim, foi uma coisa imediata. Eu saí da reunião, fui numa farmácia que era do lado, assim, não deu tempo, já não deu meia hora que eu saí daquela comunhão, e aconteceu um fato assim que eu falei, gente, que isso? Sabe, assim, que uma pessoa me telefonou e eu coloquei em prática assim uma coisa que eu precisava, que eu entendi naquela reunião, que eu precisava, uma parte da minha vida que eu precisava cuidar mais, sabe? E o universo me mandou a oportunidade de eu fazer isso. E eu acredito muito nisso, Gente, Lilian. foi assim impressionante. E depois que eu fiz isso, e outra coisa, eu voltei a fazer orações à noite e de manhã. De agradecimento. De agradecimento, porque eu não gosto de pedir. Você sabe, eu tenho na minha vida eu parei de fumar em agradecimento, né? Minha filha ficou doente, uma época, né, ela ficou muito doente e tal, e eu não fiz promessa, não fiz nada, a gente lidou com a vida como tinha que ser. É o que temos, vamos, né, fazer o que podemos. E quando ela se recuperou e ficou boa e zerou tudo, eu não precisava fazer isso, porque eu não fiz, né, barganha com ninguém, né? Mas eu falei, gente, e fiz, era outubro, era véspera de Nossa Senhora, e eu fiz isso para ela. Um pedido. Não foi um pedido, não é porque eu não pedi nada. Eu agradeci o que eu já tinha recebido. Foi agradecimento. Não sei que nome tem isso, né? Não é promessa, é pagueça. Eu não gosto muito pagamento. de promessa. Eu acho que é É uma barganha muito piegas, né? Mas é uma instituição aí da doutrina católica, então as pessoas pagam promessa ajoelhadas. Eu também acho horrível. De agradecer. Mas eu acho que vale muito mais, e retomando aquilo, a gente consegue mudar, e o que você falou faz sentido. Quando a gente muda o comportamento. Isso, porque muda. Deixa de ser a vítima da história. Exato. Para entender qual é a parte que a gente teve naquilo, que a gente teve que aprender. Já tem muitas pesquisas que mostram que a energia flui. Flui, exato. Né? E existe, né? Não é uma questão de... eu não sei, não é espiritualidade, é energia, não sei, mas acontece. Energia. Porque a gente é um ser cósmico, né? Você pode ver que tem muita gente estudando física quântica por quê? Exato. Porque existe toda uma construção ali de prótons, de não sei o quê, de não sei o que lá, que eu nem sei daquilo, mas eu sei que, do mesmo jeito que você adoece só pensando em coisas ruins... Exatamente. Você constrói agradecendo e pensando em coisas boas. Exatamente. Só que você só consegue acessar uma pessoa com esse assunto se ela está disposta a mudar. Sim, com certeza. A chavinha, né? Tem que virar uma chave para que isso aconteça, porque senão... Tem gente, Lília, que vai terminar a vida insistindo num assunto que só maltratou a vida inteira. Eu falo um pouco sobre saudade, né? Eu perdi meu pai faz 3 anos. Meu pai foi uma força muito importante para a minha vida inteira. Eu, com 56 anos, meu pai ainda ligava e falava para mim, bom dia, filhinha. Me chamava de filhinho, o italiano sensacional. E, no começo, eu sofri demais, mas a dor ela é obrigatória, o sofrimento é opcional. Então, eu trago hoje dele, eu resolvi parar de sofrer por isso, porque eu não podia continuar, eu não queria mais emanar aquela dor para nada, nem para ninguém, porque quando você chega feliz, você ilumina todo mundo. Quando você chega triste, você contamina todo mundo. Todo mundo. Não tem jeito. Sim. E aí eu decidi parar de sofrer e ter com ele lembranças de momentos bons para eu sorrir e não para eu chorar porque tinha acabado. Eu mudo chaves. Eu mudo chaves quando eu vejo que aquilo está sendo sendo demais no meu processo de evolução, porque é isso, é entender um projeto de evolução. A gente não está aqui por acaso.
Não pode ser que o planeta Terra tenha aí milhões de habitantes por acaso. A gente está aqui com algum propósito. E o propósito, para mim, é de ser melhor a cada dia. Ah, sim, isso com certeza. Se eu estou deprimindo, se eu estou entristecendo, se eu estou me peguei em um problema que eu não largo, eu não estou evoluindo, eu estou involuindo, eu estou presa àquilo. Então, se as pessoas acordarem para isso, elas vão ter uma maturidade melhor, um olhar melhor. Hoje eu me lembro de vários dias com meu pai. Fui assistir um filme essa semana, fui assistir uma peça de teatro que uma orquestra tocava valsa. Eu fiquei tão feliz, eu me emocionei, porque eu me lembrei eu dançando valsa com meu pai, mas sem saudade, com gratidão. Sem dor, né? Sem que dor, delícia né? que eu pude passar por isso. Que delícia E o que a gente leva, né, dessa vida são os bons momentos, né? Por isso, aquela coisa, né, construir memórias é importante. Né? Viajar é importante. É importante, você tem que ter bons momentos para lembrar. E se você não consegue viajar para fora, faça um passeio agradável, tenha tempo de qualidade com pessoas. De Deus. Sabe qual a minha melhor memória de infância? Meu pai enfiava a gente dentro do carro e a gente saía com uma cesta de piquenique, parava na estrada onde tivesse mais verdinho, parava embaixo de uma árvore e fazia piquenique. E meus avós, Aqui que punham perto, eu e minha irmã dentro de um carro, de um Maverick branco, para levar a gente para a pousada do Rio Quente, e no caminho paravam e compravam um frango assado. E as duas crianças no banco de trás sem cadeirinha, e a minha avó abrindo, destrinchando aquele frango. Dando aqueles pedacinhos. Não é? Que gente, coisa sensacional. Uma delícia. Imagina, né? hoje tem cadeirinha, tem todos os processos de higiene, Nossa, crianças não pode, não e você não podem pode carregar mais nada também. Tá né? bom. Então, Tá bom. Cássia, precisamos encerrar, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está hoje. Quem chegou nos 60, nos 50, vamos dar uma chance, né? Para quem chegou hoje nos 50, e o que mensagem você deixaria para essa pessoa chegar naquela maturidade dos 60, 70 em plenitude? Olha, o que eu posso dizer hoje é que os 50 anos é uma virada de chave. Não é sobre vaidade, não é sobre ego, é sobre olhar para frente e ver como você quer chegar lá na frente com dignidade. Então, aos 50 anos, pare, olhe para a sua vida, olhe o que foi construído, agradeça as oportunidades, ressignifique os seus erros e se proponha a mudar no que acha que te pega, no que você acha que não vai te construir. Então, assim, hoje a gente tem uma rede imensa de profissionais de saúde, de mentoria, de propostas de orientação financeira, de personal training para academias. Tem academias especializadas em mulheres de todas as idades, em públicos de todas as idades. Eu tenho uma rede de apoio que vai estar na minha plataforma de pessoas de orientação para tudo isso, porque eu tenho hoje para mim. Então, assim, quando você estiver pronta para chegando aos 50, não sofra por isso. Muito pelo contrário, é um renascimento. Invista, né? Invista Aprenda. em você. E aprender alguma coisa nova sempre é muito bom, né, Olha Cássia? para trás e vê. Não carrega dor. Pior coisa é entrar na maturidade carregando uma dor. Vai tratar, vai se curar. Vai se curar. É tratar como se fosse uma passagem, uma viagem. É uma viagem. Dos 50, você vai viajar para os 80. Não carregue muita bagagem pesada. Não. Né? E assim, você vai ver que aos 60 você vai entender que realmente você não deve nada para ninguém, só para você mesmo. Você vai se descobrir de novo mulher capaz, feliz, com muitas coisas cumpridas. Né? Principalmente as que são mães. Nossa, que delícia ter o papel de mãe, olhar para aqueles filhos criados, olhar. E a gente erra, não é dizer que a gente não erra, mas o importante é a gente olhar nesse momento e falar: olha, desculpa, vamos revisitar essas situações para a gente se esclarecer e você poder me perdoar. É tempo do ser humano fazer isso. Que bacana. Dá tempo de fazer. Nossa, Cássia, eu agradeço demais a sua presença, o nosso bate-papo, adorei. Faltou 12 perguntas, pouca coisa. Se você quiser abrir o podcast para perguntas, as pessoas mandam. Estou com o cabelo na boca. As pessoas mandam e depois a gente continua no YouTube. Não, com certeza. Respondendo. Os endereços onde você pode contatar a Cássia.
estão aparecendo aí durante a nossa conversa. O seu site já está pronto? Esse portal já está funcionando? Eu peço para as pessoas Tá. me seguirem no Instagram, Instagram, o tá. @cinquentinha indica, ou no LinkedIn, Cássia Gargantini, que fala Tá. muito sobre palestras, tudo. E, a partir dessas ferramentas, eu vou colocar, quando já estiver em lançamento, Aí eu você volto avisa aqui. o pessoal. Não, com certeza. Você não deixe de deixar o seu like, que isso é muito importante para a gente ser uma referência e ser compartilhado com mais pessoas. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para aquela amiga que está precisando. Aquela amiga cinquentinha, né, que está lá meio tristinha, compartilhe com ela esse vídeo, compartilhe o perfil da Cássia para todo mundo entrar e vamos fazer desse um movimento que interessa para a gente mesmo, porque a gente está indo para lá. Então, vamos junto de mão dada, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pela audiência, e a gente se vê no próximo Giramundo. Até lá!